A história de Isabel Veloso. Meu nome é Eduardo Tomazini, estou aqui no Ajustando as Velas para falar um pouquinho com você sobre histórias que inspiram, histórias que nos ajudam a ajustar as nossas velas. E os ventos, às vezes, eles sopram favoráveis na nossa vida e às vezes não. Nós vamos falar hoje de uma jovem, bem jovem mesmo, que se chama Isabel Veloso. Ela, infelizmente, faleceu agora, há pouco tempo atrás, agora no dia 10 de janeiro. E eu queria contar um pouquinho da história dela para você, para que você possa entender como é que a gente consegue ajustar as nossas velas, mesmo com pouco tempo de vida como ela teve, e como isso trouxe sentido à vida dela. É uma história de dor, né? A gente sabe que é uma história de dor, mas também é de amor e de escolhas de significado, né? Não vamos falar só sobre a doença que marcou a trajetória dela, mas também sobre como ela decidiu viver enquanto o tempo ainda lhe era dado. Então, ajustar as velas não é só puxa, pro resto da minha vida, mas mesmo que você tenha pouco tempo, né, que foi o caso dela, ela conseguiu, sabendo que ela tinha pouco tempo, ajustou as velas para que ela pudesse viver muito bem e dar significado ao tempo que ela tinha de vida. Quem foi ela? Ela nasceu, Isabel Veloso nasceu em 18 de maio de 2006. Imagina, jovem demais, né? Ia fazer 20 anos, tinha 19 anos, faleceu agora com 19 anos, na cidade de Dois Vizinhos, lá no Paraná. E como qualquer outro adolescente, ela tinha sonhos, ela tinha planos, expectativa para o futuro, ela queria ser mãe, ela queria ter uma família, enfim. Mas, aos 15 anos, em outubro de 2021, a vida dela mudou radicalmente. Os ventos mudaram totalmente na vida dela. E aí ela recebeu um diagnóstico de um câncer que se chama linfoma de Hodgkin, que é um câncer que ataca, né, o sistema linfático da pessoa. E ela, tão jovem, com 15 anos, imagina só, com 15 anos de idade, ela se viu diante do que ninguém esperava, né? Tão cedo, né? Ter um diagnóstico desse. Mas aí ela começou a sua história, a sua trajetória, e foi ali, né, que ela começou os tratamentos, as sessões lá de quimioterapia, internações frequentes, né, a perda dos cabelos, marcas visíveis de uma batalha invisível, né, que ela teve durante o tratamento. Mesmo assim, ela quis compartilhar, né, a sua jornada nas redes sociais e ajudou muita gente. Não foi para romantizar a dor, nada disso, mas foi para dar sentido a ela. E ela acabou ajudando muita gente. Em novembro de 2023, após um transplante de medula óssea, Isabel anunciou que estava curada. E como ela ia muito nas redes sociais, ela anunciou que estava curada e tal. E muita gente começou a dizer que ela era mentira, que ela não tinha câncer, começaram a atacá-la nas redes sociais. Mas ela foi até que tranquila, né, com as pessoas que falaram isso, mentiram. Até o médico dela acabou indo nas redes sociais e dizendo, olha, ela realmente tem um câncer e tudo mais. Bom, ela anunciou que estava curada, mas foi por pouco tempo. Ó, em novembro de 23, tinha sido feito o transplante e disseram que ela estava curada. E em janeiro de 2024, quer dizer, meses depois, 2 meses depois, veio a notícia mais difícil, que o câncer havia retornado, e agora de uma forma muito mais agressiva e, claro, fatal. Em março de 2024, ela revelou que sua doença estava em estágio terminal
e ainda assim decidiu que sua vida não seria definida apenas pelo diagnóstico, né? Ela falou, bom, em março de 2024 ela estava no estado terminal. Quanto tempo ela teria de vida? Ela não sabia exatamente. Mas ela falou, eu vou viver bem esse tempo que eu tenho, não sei quanto tempo, mas eu vou viver bem. E aí, vem algumas coisas que aconteceram na vida dela que nos deixam muito impressionados, né? Ela foi valente, ela não se deixou levar pela situação dela. E ela dava um sentido diferente para a doença, né? Diante da incerteza, ela fez algo profundamente humano, né? Ela escolheu amar, ao invés de ficar com raiva, ao invés de falar mal, né, do Senhor, das pessoas, ou da vida. Não, ela resolveu amar. E aí, em abril de 2024, imagina só, né, em março, ela revelou que a doença dela estava em estágio terminal. E em abril de 2024, ela se casou com Lucas Borbas. Olha só. Eu achei tão interessante isso também da parte dele, né? Sabendo que ela tinha pouco tempo de vida, ainda assim ele quis se casar com ela. A cerimônia foi simples, tal, mas foi verdadeira, acompanhada por milhares de pessoas que ela colocou ao vivo lá para que as pessoas assistissem o casamento dela. E aí você pensa, né? Puxa, mas como assim, né? Tá se casando e tá em estado terminal? Bom, esse ato não foi um ato assim de negação da realidade. Não foi isso que aconteceu. Mas foi uma afirmação de que ela queria viver, né? Queria viver o tempo que ela tinha para viver. E aí ela parecia dizer, né, com gestos e não com palavras, que o amor não espera condições ideais, né? Por que eu tenho que esperar as condições ideais para amar, para viver bem, dar sentido para a minha vida, né? O Lucas, né, que foi o marido dela, ele esteve ao lado dela durante todo o processo, ele acompanhou, ajudou, ele foi realmente uma pessoa extraordinária nesse sentido, né? Eles mostraram, né, que mesmo quando o tempo é curto, né, ele pode ser profundo, né, ele pode fazer realmente um grande sentido na vida. E aí, em agosto de 2024, quer dizer, ela se casa em abril de 2024, e em agosto ela então anunciou algo que surpreendeu todo mundo, que ela estava grávida. Como assim grávida? Estava em estado terminal, estava com câncer, e como assim grávida, né? E aí então foi realmente maravilhoso para a vida dela isso. Então ela teve o seu filhinho, o Arthur, né, que nasceu em 29 de dezembro de 2024, ele nasceu prematuro, com 32 semanas, e para que ela pudesse retomar o tratamento que era mais agressivo contra o câncer. Então, imagina que situação, né? Ela grávida, tendo que fazer tratamento, mas o tratamento é agressivo, poderia prejudicar o bebê, enfim, aí o bebê nasceu com 32 semanas. E o bebê precisou ficar na UTI neonatal, obviamente, por alguns dias, mas recebeu alta semanas depois, estava saudável, estava tudo bem. E Isabel chegou a dizer que a maternidade, achei tão bonito isso da parte dela, né? Ela dizer que devolveu algo que a doença havia tentado tirar, que era a vontade de viver. Então, que extraordinário é isso que aconteceu, né? Eu fico vendo, né? Como assim, né? Todas essas coisas, né? Ela com câncer, ela se casa, ela tem um filho, em tão pouquinho tempo de vida. Quando o corpo cansa, mas o significado permanece, né? Então, aí em outubro de 2025, Isabel passou por um novo transplante de medula óssea, né? Dessa vez com a doação do pai dela. O pai dela fez a doação e ela fez a cirurgia. E a cirurgia
houve sinais de melhora, mas também de complicações severas depois da cirurgia. É que o corpo já estava cansado de lutar, né? Ele já estava sem forças, mas Isabel continuava ajustando as velas dela, estava tentando ali viver ainda. E nesse período, ela escreveu uma carta para o filhinho dela, falando sobre o amor, sobre os valores e sobre presença. Mesmo na ausência dela, ela falou isso para ele. Uma carta que emocionou milhões, né? E revelou a profundidade de alguém que entendeu cedo demais o que realmente importa. No dia 10 de janeiro de 2026, agora nós estamos no dia 16, né, de janeiro, ela morreu. Então, há 6 dias atrás, uma semana atrás, ela morreu aos 19 anos, em Curitiba, devido então a complicações relacionadas ao transplante. Claro que a sua partida, né, causou comoção para todo mundo, mas também trouxe reflexão. Isabel não deixou apenas seguidores, né, ela deixou marcas, realmente marcas nas vidas das pessoas. As pessoas, várias pessoas fizeram grandes comentários maravilhosos sobre que ela ajudou, que por causa dela a pessoa falou assim, por sua causa, Isabel, eu tenho vontade de viver, eu quero mudar minha vida, eu sou uma pessoa diferente. Enfim, vários comentários foram ditos para ela sobre isso, né? E o que a gente aprende com essa história toda? Acho que já de contar a história a gente vai aprendendo. Eu fiquei tão emocionado na história, quando eu vi os vídeos dela, comecei a estudar um pouquinho a vida dela ali. É emocionante, como é uma jovem tão bonita, linda menina mesmo, e se casando com um jovem maravilhoso, né, esse rapaz. E aí ela teve o filhinho dela, ela sabia que ia ficar ausente, mas ela viveu tudo o que era para ser vivido, né? O que ela conseguiu viver dentro daquele pouco tempo que ela tinha de vida, ela viveu muito bem. Sofreu muito, né? Os ventos sopraram contra, mas ela conseguiu ajustar suas velas nesse período de desafios tão grandiosos, né? E eu realmente fico impressionado com essa atitude dela, e que me inspira e que me dá o desejo, né, me fortalece também, para que eu seja uma pessoa melhor, e que porque eu não sei quanto tempo de vida eu tenho, você não sabe quanto tempo de vida você tem, então nós precisamos, eu aprendi com ela o seguinte, eu acho que a gente tem que viver melhor esse tempo presente que a gente tem, não se importando com quanto tempo nós temos. Talvez eu tenha 20 anos de vida ainda, talvez eu tenha 30 anos de vida, não sei. Talvez eu tenha 10, talvez 5, talvez uma semana, eu não sei. Mas o que você e eu precisamos aprender com essa história é que nós precisamos viver bem cada momento da nossa vida, independente das circunstâncias. Ajuste as suas velas, independente dos ventos. Ajuste as suas velas para que você possa continuar tendo uma vida mais feliz e com mais sentido, né? Buscando sempre a ajuda divina, a ajuda dos amigos, a ajuda dos teus pais, dos teus irmãos, dos teus filhos, seja lá de quem for que esteja próximo de você. Porque todo mundo aprende com aqueles que sofrem. Todo mundo aprende. E especialmente a pessoa que sofre. Então, que você possa aprender isso na sua vida. Faça a sua vida ter sentido para você e para as pessoas que estão à sua volta. Te vejo no próximo vídeo.